Bem, gente, eu tô fazendo aniversário de 3 anos de uso de coletor. Uhul! Como eu já disse aqui algumas vezes, eu não lembro exatamente qual foi o mês que eu comecei a usar coletor, mas eu sei que em algum momento, no final de 2017, eu fiz 3 anos de uso de coletor e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que mudou na minha vida nesses últimos 3 anos. Bem, eu acho importante eu falar um pouquinho sobre como era o meu período menstrual antes do uso do coletor, pra gente entender como que mudou. Bem, eu tive a minha primeira menstruação aos 11 anos de idade e desde então eu sempre tive fluxo intenso. Eu nunca, nenhum mesinho eu tive fluxo leve e eu sempre tive tipicamente cólicas em maior ou menor intensidade desde criança. Quando eu era adolescente, as cólicas aumentaram de intensidade e o fluxo também. E depois, na idade adulta, eu comecei a ter menos cólicas e eu comecei a ter menos fluxo um pouquinho. Bem, eu lembro de, em 2 ocasiões diferentes, conversando com a minha mãe e a minha tia, que é a irmã dela, as duas falaram a mesma coisa, as duas relataram que sempre tiveram períodos menstruais com fluxo muito intenso e sentiam muita dor, muita cólica. Uma delas, a minha tia, se eu não me engano, chegou a falar que uma vez ela chegou a desmaiar de dor, de cólica. Então, é uma coisa que provavelmente eu vou ter para sempre. Mas, no meu caso, com certeza não é tão severo. Eu nunca desmaiei de dor de cólica. Eu tive 2 cólicas que eu lembro memoráveis, que foram muito ruins. Uma delas eu cheguei a chorar de dor. Eu era menina, devia ter uns 14, 15 anos. E a outra eu tava numa viagem, e foi uma viagem infernal. Foi dor todos os dias, fluxo intenso, muito intenso, a ponto de eu deixar de fazer várias coisas. Eu também era criança nessa época. E durante a minha vida, ao longo da minha vida, eu praticamente a vida inteira usei absorventes externos. Quando eu fui usar absorventes internos, eu já era adulta. Eu já tinha 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Não, eu usei uma vez antes. Eu lembro que eu usei uma ou 2 vezes antes, mas eu não gostei, foi incômodo, enfim. E aí depois eu voltei a usar mesmo pra valer, lá pros 20 e poucos anos. E já dos meus 25 anos pra cá, eu comecei a usar absorventes internos o tempo todo. E sempre fluxos muito intensos. E eu já cheguei até a comentar com algumas pessoas. Antigamente, antes de eu usar a coletora, todos os meses eu tinha vazamentos. Todos os meses eu sujava calcinhas, eu sujava lençóis, às vezes até calças, saias, shorts. E sempre tinha uma mancha. E por isso que hoje em dia eu odeio sujar minha roupa, eu tenho muito trauma. Era basicamente todo mês mesmo. E aí, 3 anos atrás, eu resolvi mudar para o coletor. E de lá pra cá tem sido uma experiência muito, muito legal mesmo. Pra mim, a maior mudança foram as noites. As minhas noites são muito mais tranquilas hoje do que eram antigamente. Mesmo durante a época que eu usei absorventes internos, eu usava eles somente durante o dia. Eu nunca usava durante a noite, porque eu morria de medo da síndrome do choque tóxico. Então eu tinha medo de dormir com absorvente e aí, sei lá, não acordar, dormir durante muitas horas e morrer, enfim, eu tinha muito medo, então eu não usava ele para dormir de jeito nenhum. Eu usava ele somente durante o dia e eu trocava várias vezes, eu ficava poucas horas, porque eu tinha muito medo mesmo. Mas pra mim chegou uma época da minha vida que o absorvente externo só não dava mais. Era uma coisa que eu precisava trabalhar, eu precisava estar em vários lugares e eu precisava funcionar. E o dia todo lidando com vazamento não dava. Então, nessa época da minha vida, eu já estava mais experiente, mais madura. Então, pra mim, o absorvente interno foi uma opção, mas era uma opção que eu tinha muito medo. Depois eu comecei a usar absorventes internos e externos orgânicos, de algodão orgânico, porque eles são um pouco mais saudáveis, são melhores do que os convencionais. Até que eu descobri a existência do coletor e comecei a usar.
E foi realmente uma mudança absurda. Eu descobri muita coisa sobre o meu corpo, minha relação com o meu próprio corpo hoje em dia é muito melhor. Eu antigamente não sabia nada, eu não conhecia, eu não tinha nenhuma informação sobre o colo do útero, sobre nada disso. E hoje em dia eu tenho, e eu acho que isso foi muito importante pra mim, pra eu crescer como pessoa. E hoje eu sou muito grata ao coletor porque ele me deu muito isso. Eu já falei aqui outras vezes, isso pra mim foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu sou muito mais feliz tendo essa relação melhor com o meu corpo e ajudando também outras pessoas que querem ter essa relação. E pra mim isso é muito legal, mudou muito a minha vida. A outra coisa que mudou bastante foi o meu fluxo. Eu tinha fluxos absurdamente mais intensos antes de usar coletor. E eu não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas dos primeiros meses que eu comecei a usar coletor pra cá, eu sinto que o meu fluxo deu uma diminuída. Eu lembro de uma vez, esse aqui é um coletor Love Your Body, é um dos meus coletores favoritos, eu uso ele para dias de fluxo intenso, é o Love Your Body P. E eu lembro de uma vez já ter enchido esse coletor inteiro até a boca, acima dos furos. Eu lembro que tinha sangue até aqui assim na boca quando eu tirei, em 3 horas. E hoje em dia eu uso esse tamanho de coletor até 5, 6 horas para ele encher. Então realmente deu uma diminuída. Meu fluxo continua intenso, como eu disse, vai continuar intenso pro resto da vida. Mas é uma coisa que eu agora lido muito melhor com isso. Eu deixo de fazer muito menos coisa no período menstrual do que antigamente. Antigamente eu deixava de fazer muita coisa mesmo. Hoje em dia, quando eu deixo de fazer alguma coisa é mais por preguiça, porque eu fico muito mais preguiçosa, indisposta e cansada durante o período menstrual, mas não tem mais nada a ver com o meu fluxo, porque ele fica bem seguro com o coletor. Outra coisa que mudou bastante foi a minha consciência ecológica. O coletor é uma opção bem mais sustentável, bem mais ecológica, melhor para o meio ambiente, não gera lixo. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que tem uma consciência ambiental melhor por conta da minha experiência com coletor. Eu confesso que quando eu comecei a usar coletor e procurei essa opção, não tinha nada a ver com ecologia, eu não tinha naquela época praticamente nenhuma consciência ecológica, foi por conforto mesmo, foi por causa do meu fluxo intenso que me atrapalhava, mas hoje em dia o coletor me deu muito isso, e isso também para mim eu considero como um crescimento pessoal, e hoje em dia eu jogo muito menos lixo no meio ambiente, e isso me deixa muito mais feliz. Bem, esses 3 coletores que estão aqui, eu peguei eles para simbolizar os meus 3 anos de coletor. Foram 3 coletores que foram muito importantes na minha adaptação. São os meus 3 coletores preferidos hoje em dia para dias de fluxo intenso. Eu tenho outros coletores preferidos para dias de fluxo leve. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre eles também. E eles são o Meluna Classic G, o Coruí Normal e o Love Your Body P. Bem, o Meluna G foi o primeiro coletor que deu certo comigo, foi o coletor que funcionou perfeitamente, o primeiro deles que tinha diâmetro legal, comprimento legal e capacidade legal para segurar o meu fluxo por um tempo um pouquinho maior. E ele tem essa borda gordinha que me ajudou muito com o vácuo, né, com aquela coisa de criar o vácuo e manter o vácuo sem soltar durante o dia. Então ele foi um coletor muito importante na minha adaptação. Foi o primeiro coletor com que eu realmente me dei bem, e ele foi o meu único preferido durante muito tempo. Até que eu comprei o Love Your Body P. Esse coletor é um coletor nigeriano e infelizmente eu acho que ele não é mais vendido aqui no Brasil, mas ele foi o meu segundo coletor favorito para fluxo intenso, para dias de fluxo intenso. E ele mudou muito minha perspectiva sobre coletores, porque ele tem um formato diferente. Então eu tive que me readaptar e redescobrir maneiras de colocar e tirar
o coletor por conta disso, por ele ser diferente, por ele ser todo em alto relevo. Todas essas florzinhas e folhinhas são em alto relevo. Então, ele foi um coletor que me adicionou conhecimento sobre coletores em geral e sobre o meu corpo também. E o terceiro e último é o meu coletor atualmente favorito. É um coletor nacional de fácil acesso aqui no Brasil. Por isso eu gosto de promover o uso dele. Eu estou usando esse coletor praticamente todos os meses agora. É o Corui normal. E ele entrou para o meu hall dos favoritos esse ano, 2017, né? Ano passado, a gente já mudou de ano. E hoje em dia eu gosto bastante dele. Ele é um coletor que ele tem uma maleabilidade média, ele tem um corpo molinho e confortável. Então, quando eu tô me sentindo um pouco mais sensível, ele é ótimo porque ele tem um material aveludado, ele tem essa estrutura maleável, ele pega um vácuo muito legal, ele dificilmente o vácuo dele solta, acho que hoje em dia não solta mais comigo, dificilmente. Primeira vez que eu usei ele, eu tive um vazamento e achei que eu fosse ter dificuldade com ele, mas hoje em dia ele é um dos meus favoritos. Então tá aí várias coisas que mudaram nos meus 3 anos de coletor. Eu sou muito grata por eu ter perdido o meu medo. Eu tinha muito medo de coletor antigamente e ter encarado o medo e ter entrado nesse mundo, porque pra mim hoje o coletor é a melhor opção e eu não me arrependo de ter escolhido ele.